Agora começou. Bom dia a todos e todas, então, para mais uma atividade, né, da nossa Semana de Ciência e Tecnologia do IFMS, cujo tema deste ano é a transversalidade da ciência, tecnologia e inovação para o planeta. Hoje, né, com grande satisfação, nós temos aqui o professor Dr. Diogo Manzano Galdeano, né? Ele é o nosso convidado de hoje. Ele é biólogo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele é mestre em Sanidade, Segurança Alimentar e Ambiental no Agronegócio pelo Instituto Biológico. E ele é doutor em Genética e Biologia Molecular pela Unicamp, com período sanduíche na Universidade da Califórnia, onde ele está também atualmente, né, fazendo o seu pós-doutoramento. Então, é com grande satisfação, já agradeço de antemão a sua participação, tá, doutor Diogo, que veio nos trazer esse tema, né, sobre os micro-organismos, sobre as possibilidades de uma nova pandemia. Creio que todos nós, né, passamos a olhar os micro-organismos com outros olhos nos últimos anos para cá, né, nos últimos 2 anos para cá. Então, é um tema que todo mundo precisa, né, saber, precisa se atualizar. E fique à vontade, tá, professor? A palavra está com o senhor. Muito obrigado, Viviane, pela apresentação, pelo convite também que me foi feito, né, algum tempo atrás. Fiquei muito contente em meu nome ser lembrado para participar desse evento de vocês. Eu não sei se aqui o pessoal pode fazer pergunta durante a aula, mas não sei, tá? Fique à vontade depois. Ou Eles então... podem. O senhor prefere que eu interrompa e já faça a pergunta na hora ou deixe todas para o final? Pode fazer na hora, se Tá, tiver fazendo parte ali do rumo do negócio, senão a gente responde só no final. Qualquer coisa, tudo você fala bem. assim, alguém perguntou, fala lá no final, eu vou falar sobre isso, Tá bom. né? A Thaís, inclusive, está perguntando se o custo de vida aí é elevado ou não, na Califórnia. Posso responder? Não sei. É bastante. É bastante, sim. Aliás, eu estou no estado... A Califórnia, né? É o estado mais rico dos Estados Unidos, então é o estado que se paga mais imposto. Então, assim, da parte que eu... Deixa eu ver, vamos dizer assim, o meu salário, né? Acho que deve ser quase o Brasil, assim, quando você recebe, né? Pelo menos de quase 30% do meu salário fica em imposto, né? E aqui para se morar é bem caro. É bem mais caro que o Brasil, aliás, para se morar, para você alugar uma casa com 2 quartos. É mais caro que o Brasil, falando em proporções de cidade pequena, né? Que aqui é uma cidade de 30 mil habitantes. Então, ele é bem caro, assim. Mas a parte de alimentação é bem mais barato que o Brasil, se for fazer a comparação, né? Então, Mas, enfim, tem que... O importante é se você recebe o seu salário, que dá para viver, né? Viver bem, tranquilo, é o que importa aqui pra gente, né? Beleza. Bom, deixa eu ver aqui. Mas, bom, então, obrigado, Viviane. Vou iniciar aqui a palestra, né? Os assuntos com o pessoal. Fiquem à vontade para fazer perguntas no chat. Acho que enquanto eu estiver fazendo a apresentação, eu não vou conseguir ver as perguntas. Aí, Viviane, você pode me interromper à vontade, tá? Mas de novo, né? Com muita alegria que eu estou aqui para falar, fazer um bate-papo, né, com vocês. Eu não sou nenhum cara chato, acredito eu, né? Eu já dei muita aula em ensino médio também para o pessoal. E como a Viviane falou, né, eu sou biólogo, já faz um tempinho que eu me formei na biologia. Na época que eu tinha a idade de vocês, eu não sabia o que fazia, né, de graduação, não tinha nem ideia, mas sempre eu fui voltado para biológicas. Na época que eu falei assim, vou fazer biomedicina, no fim optei por biologia, no final optei por biologia e aí depois fiz a graduação, tudo. E depois fui fazer mestrado no Instituto de Pesquisa, que é o Instituto Biológico de São Paulo, um instituto muito, muito interessante para quem quer trabalhar na parte até de zootecnia, na parte de quem gosta de plantas e doenças de planta, e foi lá que comecei a iniciar meus trabalhos na parte de microbiologia agrícola, né? Eu sou da área de plantas até, toda a minha formação é na área de plantas, doenças de plantas. A gente está falando hoje de pandemia,
né? Mas existem muitas doenças nas plantas também, doenças virais, doenças bacterianas, doenças fúngicas, que são muito perigosas, não para nós, mas para as plantas, né? E isso pode acarretar muitos problemas, que aí depois, quem quiser me perguntar, fico aí à vontade para poder responder. E aí depois do doutorado eu fiz na Unicamp, né? Me formei em 2016, no doutorado, e aí depois trabalhei ainda como pós-doutor em institutos de pesquisa em São Paulo e também como professor em algumas universidades. Por exemplo, a Universidade Federal de São Carlos, né? Que eu finalizei meu trabalho lá semestre passado. Bom, mas enfim, fiquem à vontade, vamos perguntar, conversar, e esse daí para ser uma coisa mais dinâmica e mais legal. Deixa eu só colocar meus slides aqui. Eu só preciso dar o Viviane, só tá aparecendo aí pro pessoal? Só queria saber isso. Tá, Tá Diogo. sim. Ah, beleza. Então vamos lá. Diogo, só uma dica, aí você vai passando, clicando nessa lateralzinha, tá? Para mudar, tá bom? É isso. Ah, sim, mudou aqui, né? Não, não mudou. Aí você tem que clicar no slidezinho do lado para mudar, tá? Não mudou agora? Não. Você tem que ir lá nesses que estão os quadradinhos menores e clicar em cima do slide. Agora mudou, tá? Ah, não, então peraí. Então vamos fazer o seguinte, eu vou compartilhar minha tela de outra maneira, então. Eu já sei o que está acontecendo. Vou compartilhar minha tela inteira, acho que fica mais fácil. Vê se agora mudou. Mudou. Sim, agora ficou ótimo. Beleza. É o compartilhamento de tela. Às vezes acontece isso mesmo. Então, pessoal, o tema, né, da aula, então, vai ser da apresentação, né? Então, a gente decidiu, né, que vai ser sobre conhecendo os micro-organismos e quais deles têm potencial para uma nova pandemia. Então, parece um título que o final, né, fala, nossa, como é que vai ser esse final, né, de palestra? Vai ser alarmante, desesperador ou não? Né? Ou será que vai ser algo para a gente se preparar, entender o que pode vir pela frente, né? Então, vamos ver até o final, né, se a gente consegue entender o que está acontecendo. Então, esse tema, quando a gente escolheu, é muito por conta do que a gente está vivendo desde o ano passado, né, com a Covid-19, a doença que assolou e que assola ainda o mundo, mas que já foi muito pior, né, pelo menos desde março do ano passado, e quando a gente lembra o Brasil, estava muito complicado até o primeiro semestre, né, até pelo menos até abril, né, que teve um pico muito elevado de mortes e pessoas infectadas, e hoje, por conta da vacinação, ainda bem, né, a gente tem a vacina agora, esse tanto número de casos como o número de mortes tem caído consideravelmente no país. Mas, claro, o nosso objetivo é que essa redução, tanto de infectados como de mortos, diminua cada vez mais com o avanço, né, claro, da vacinação, com o avanço dos cuidados que a gente tem que ter, que vocês, entre aspas, né, já estão carecas de saber, né, de tanto que vocês ouvem, e às vezes estão até cansados já de ouvir de diferentes meios de comunicação, de pessoas também, mas sempre é bom reforçar, claro, né, para que todo mundo saia, né, dessa pandemia com muita saúde. Bom, mas antes de poder entender sobre pandemias, é importante a gente saber alguns nomes, né, algumas palavras, né, que vocês podem ouvir por aí em alguns textos, e já que vocês estão se preparando para vestibulares, né, um pouco mais para frente, com certeza essas 3 palavras são muito importantes quando você vai prestar qualquer vestibular, né, ou também entender algum texto relacionado a doenças, que é você conseguir diferenciar
as palavras surto, epidemia e pandemia. Uma coisa que a gente pode entender é que surto é uma coisa, vamos pensar assim, né? Se você quiser pensar rápido, é uma coisa menor, né? Epidemia é uma coisa que vai espalhar para um tamanho maior, e pandemia é algo que vai chegar provavelmente a quase todo o planeta, ou quase todos os países, certo? Só para vocês entenderem um pouco isso. Mas a gente vai falar agora sobre cada caso, né? O que significa cada uma dessas palavras. Então, o surto, ele vai ser o quê? Ele vai ser um aumento inesperado do número de casos de uma doença específica, ou de uma doença comum, mas dentro de limites geográficos. O primeiro caso que eu vou falar para vocês é da Covid, né? Eu não coloquei o mapa aqui, porque eu vou usar o mapa da Covid no próximo slide, mas a Covid-19, quando a gente começou a ouvir sobre ela, que foi em dezembro de 2019, né? Daqui a pouco já vai fazer 2 anos, né, pessoal? Olha só, né? A gente começou a ouvir essa palavra, né, essa doença Covid-19, na época nem tinha esse nome, né, Covid-19, mas quando foram os primeiros relatos, foi na cidade de Wuhan. Então, a cidade de Wuhan, ele até dá para você comparar um pouco com a cidade de São Paulo, nível de tamanho, né, e também de população. Então, alguns focos começaram a aparecer lá em Wuhan. Então, isso a gente começa a falar o quê? Que é um surto. Então, o que é um surto? Então, é algo que aconteceu de uma maneira inesperada, ninguém imaginava, né, que essa doença iria aparecer, né? Na verdade, assim, alguns pesquisadores já imaginavam, mas não sabia quando, né? Mas foi um susto, né? Começou a aparecer em Wuhan, então foi localizado, né, em regiões da cidade de Wuhan. Então, isso é um surto, né? Você está dentro ali de um limite geográfico. No caso aqui, por exemplo, da dengue, né, o caso do Brasil, a gente tem diversos surtos de dengue no país. Mas vamos imaginar, por exemplo, que vocês estão na cidade aí onde vocês estudam, ou então uma cidade, enfim, uma cidade qualquer, né? E nessa cidade começa o quê? Começa a aparecer casos de pessoas com dengue, né? Então, por exemplo, no bairro A você tem 10 pessoas com dengue, no bairro X você tem 20 pessoas com dengue, no bairro Y dessa cidade você tem 5 pessoas com dengue. Então, isso é chamado de surto, né? Você não esperava aquela doença e você está tendo que vários focos da doença dentro da cidade. E outro caso, né, de surto que é bem conhecido é o vírus do Ebola. Acho que vocês talvez já devam ter ouvido falar, né, que é um vírus bastante complicado que a gente tem na região da África até hoje, né? E lá o primeiro relato, né, de surto ocorreu lá em 1976, então já faz um bom tempo, né? Daqui a pouco já vão bater, pelo menos já bateu 45 anos, né, do primeiro surto de Ebola na África. E esse primeiro surto, já que ocorreu em 1976, ele ocorreu aqui, né, nessa região aqui de Ambucu, que faz parte, né, da República Democrática do Congo, e esse é um vírus que ele atinge os primatas, no caso macacos, chimpanzés, gorilas. Então é um vírus que circula ali na família dos macacos. Bom, só que ele é um vírus extremamente, assim, bastante agressivo contra esses animais. Bom, mas aí você vai falar, poxa, mas se é um vírus de macaco, como é que chegou isso nas pessoas? Então, o que acontece é o quê, né? Lá em 1976, o que a gente tinha era grande, aliás, até hoje, né? Mas, na época, né, a gente tinha bastante caça na floresta de diversos animais. Isso falando lá da região do Congo, né? E aí o que acontece é que você tinha os caçadores, e esses caçadores acabavam entrando em contato com a carcaça de animais mortos. Que animais mortos, né? Os macacos, que eles acabavam matando e vendendo, né? Por exemplo, pode ser as presas do macaco, a pele do macaco, isso daí, né? No comércio ilegal que a gente tem na África, isso ocorre muito e até hoje, né? Bom, então, eles entrando em contato com essa carcaça dos macacos, né, esses caçadores, eles acabavam adquirindo esse vírus, né? Então, eles tinham adquirido começaram a adquirir esse vírus e aí traziam para as suas próprias comunidades. E aí, o vírus do Ebola, você
simplesmente transmite via ali fluidos corpóreos, né? Então pode ser saliva, pode ser sangue, enfim, N coisas de fluidos. Então eles começaram a transmitir ali dentro da comunidade e isso foi espalhando. Então isso daí, quando teve esse primeiro surto, né, foi numa região específica do Congo. Só que essa doença até hoje perdura, tá? Nessa região e em outras regiões da África até. Tanto é que vocês podem olhar no mapa, né, que a gente tem aqui, ó, um monte de diferentes surtos em diferentes anos, né? Então a gente tem lá 1976, depois em 1977, olha aqui, em 2017, né, super recente. Então, são surtos que vão aparecendo na região e tem que ser controlado. E o vírus do Ebola, a gente fala que ele é um vírus burro, né? Porque ele é muito agressivo e ele acaba matando as pessoas muito rápido, e também os macacos, né? Então, não dá tempo. Por exemplo, imagine se o vírus do Ebola fosse uma pandemia, né? Virasse uma pandemia. Seria muito complicado. Por quê? Porque ele é um vírus que mata muito rápido, mas por conta dele matar muito rápido, as pessoas não têm a chance de dar tempo de transmitir umas para as outras. Isso é muito interessante, né? Então, isso é surto, né? Como a gente está falando. E depois vem a epidemia. Então, a epidemia ela vai ser o quê? Elevação brusca dos casos de uma doença e de forma não delimitada a uma região específica. Então, a gente pode falar que a epidemia vai estar ocorrendo em diferentes cidades, diferentes estados, diferentes países, né? E ela vai ser caracterizada quando há a ocorrência de diversos focos de surtos em uma região. Então, olhando aqui para o mapa da direita, que vocês estão vendo o mapa do Brasil, vejam só os dados que interessantes, né? Lá em 2018, tudo isso aí relacionado à dengue, né? Ali na região norte, né? A gente tem em 2018 quase 10.500 casos. E olha só em 2019, né? A gente tem quase 27 mil casos. Onde vocês estão localizados, né, lá na região do Centro-Oeste. 2018 a gente já tinha 83 mil casos, 2019 192 mil casos. Então olha só como tem um avanço, né? Um aumento do número de casos de dengue, o quê, né? Em todas as regiões do país. Então a gente tem aumento em todas as regiões, em diversas cidades presentes nessas regiões. Então isso é o quê, né? A gente tem agora sim a característica de epidemia, né? Por que epidemia? Porque você está tendo surtos, né? Essas epidemias, você está tendo ali diferentes surtos ao mesmo tempo, e isso sim gera uma epidemia, porque você está tendo surtos ao mesmo tempo, por exemplo, no país, né? Poderia ser epidemia na América do Sul? Poderia ser também, se você tem uma doença que está atingindo diversas regiões do Brasil, diversas regiões da Argentina, Uruguai, Paraguai, Equador, enfim, né? Estou só estipulando isso, né? Hipoteticamente aqui. Isso também vai ser um caso de epidemia. E vejam só como é interessante, né? Olha só no Brasil, né? Como a gente tem um aumento cada vez mais da dengue. Eu não tenho os dados de 2020 aqui, né? Mas 2020 vai ficar um pouco diferente os dados, talvez por conta que o foco do sistema de saúde do Brasil era a Covid, né? Era a Covid-19. A dengue foi deixada um pouco de lado, né? Então eu não trago os números aqui para vocês. E o conceito de pandemia, né? Já que a gente já falou de surto, epidemia, agora vem então a pandemia, que é o quê? Ela vai se estender a níveis mundiais, ou seja, né? Essa doença ela vai se espalhar por diversas regiões do planeta sem respeitar limite de país ou continente. Então, o coronavírus chegou a essa escala, né? Em 2020 ele conseguiu começou lá em Wuhan com um surto. Logo depois a gente começou a ver as notícias, né, sobre alguns países da Europa que começaram a apresentar, né, diversos surtos também naqueles países, por exemplo, França, Itália, Espanha. E logo depois chegou nos Estados Unidos, e no final de fevereiro, eu lembro até hoje, né? Foi logo depois, no último dia, acho que do Carnaval, na quarta-feira de cinzas, foi noticiado o primeiro caso de Covid-19 no país, né? No Brasil. E até aqui eu trouxe vi na semana passada, né? Lá em 30 de setembro, como é que estavam, né? Os casos, o número de casos, o número de mortes
no país, nos países, né? Sendo que aqui nos Estados Unidos ainda a gente tem o maior número de mortes, tá por volta aí, né, de 600 e hoje já está 698 mil mortes, e casos, né, 43, quase 44 milhões de casos registrados. E no Brasil, acredito que hoje, entre hoje e amanhã, né, até o final de semana, a gente vai chegar a 600 mil mortes, porque acho que agora está com 599 mil mortes e acho que está por volta de 22 milhões de casos atualmente. Então, foi uma doença que atingiu proporções inimagináveis, né? E que o mundo talvez não tivesse tão bem preparado para se defender contra essa pandemia. Bom, mas quando a gente está falando de pandemia, quem é que define quando há uma pandemia? Isso é uma boa pergunta, né? Que pode cair até em provas. Quem que define, né? É um noticiário? É um governante? Não, né? Quem vai definir se quando é ou não uma pandemia é a Organização Mundial da Saúde, tá? Então, ele é o único órgão que vai ter autoridade para declarar quando há uma nova pandemia. Bom, e o propósito, né, da Organização Mundial da Saúde é o quê? Ele é garantir um nível mais elevado de saúde para todas as pessoas em todo lugar. E isso eu não estou falando só de pandemia, isso eu estou falando na questão de saúde básica, né? Então ele tenta, né, de alguma forma, o quê? Ajudar todas as pessoas do mundo, né, primeiro auxiliar os governantes, de alguma maneira, com estratégias para pelo menos ter o nível básico, né, de saúde garantido para as pessoas. Só que a gente sabe muito bem, vivendo no Brasil, que não é bem assim, né? Bom, mas quando a Organização Mundial da Saúde ela vai fazer essa declaração, né, que, ó, estamos numa pandemia, né? Então, essa declaração está entre as principais atribuições da organização. Tá? Então, uma das principais coisas que a Organização Mundial da Saúde faz é declarar pandemia no mundo, tá? E ela foi criada em 1948, então já faz um bom tempo, né, que essa Organização Mundial foi criada, lá, né, em Genebra, na Suíça, aqui é até uma foto de quando foi criada essa Organização Mundial da Saúde. Então, antes de tomar a decisão, né, se existe ou não, né, a pandemia, a OMS, né, ela vai levar em conta a opinião de profissionais da saúde e dados sobre o estágio das pandemias dos países afetados. Então, existe uma grande conversa, né, entre a OMS, né, ali os organizadores dela, e também os profissionais presentes, né, em diferentes países, em diferentes regiões, para poder entender o que está acontecendo. Será que aquilo é só um surto, ou são pequenos surtos, ou será que é só uma epidemia que vai ficar em um local específico, às vezes num país, ou então num continente? Ou não? Será que a gente está falando de uma pandemia? Então, tudo é feito com bastante assim, cuidado antes de tomar essa decisão de realmente ser uma pandemia. Só que quando a gente está falando, né, desse poder de decisão da OMS, a gente às vezes se pergunta, mas será que existe um número mínimo de infecções, de mortes, para que a OMS vá declarar que é pandemia? Não, tá? Não existe. É o que a gente fala que não existe uma fórmula matemática para ter essa decisão. Cada caso é um caso. E as pessoas vão vendo, né, quem está na OMS, os profissionais dos países, né, que auxiliam a OMS, eles vão decidindo em conjunto ali, falar, olha, pode ser que isso aqui está avançando muito rapidamente, a transmissão, por exemplo, quando a gente fala de coronavírus, né, a gente lembra muito que foi muito rápido a transmissão de um país para o outro. Então, isso sim pode ser, então, considerado uma pandemia. E muita gente lembra, de novo, né, do Ebola. Então, o Ebola, né, ele nunca foi considerado uma pandemia, né? E olha que ele já matou muita gente, né? Lá entre 2013 e 2016, ele matou pelo menos 11 mil pessoas em algumas regiões do quê? Da África. Então, a gente tem ali, por exemplo, Senegal, né, um país, né, na África, Senegal, Guiné, Serra Leoa, Libéria, Nigéria, também teve casos lá no Congo, né, como eu já mostrei.
Mas isso foi considerado o quê? Uma epidemia. Por quê? Porque foi localizado em alguns países do continente africano. A gente não teve casos de ebola em outros continentes. Então, por isso que foi considerado apenas uma epidemia. Então, vejam só, teve um número elevado de mortes? Teve, né? Se você for pensar, né? 3 mil mortes em 3 anos, só nas regiões aqui da África, é um número considerável, mas não é considerado uma pandemia, e sim uma epidemia. Bom, então tudo isso daí é o quê? É uma conversa, né, entre a OMS e profissionais, mas como é tomada essa decisão? Então, o primeiro passo, qual é o quê? Vão aparecer os surtos, que foi, né, que eu comentei, né, lá em Wuhan, a gente teve o surgimento de surtos. Então, a OMS, ela vai o quê? Ela vai monitorar todo o tempo os casos de surto de doenças que têm potencial, né, tem um grande potencial de virar uma emergência global. O que é emergência global? Você vai ter que começar a noticiar, avisar os países que uma doença pode vir chegar naquele país. Por exemplo, o Brasil, né? A doença, né, a Covid-19, ela iniciou lá na Ásia, muito longe do território brasileiro. Só que o que você tem que avisar o Brasil, falar assim, ó, algo está acontecendo na Ásia que pode vir chegar ao Brasil e causar efeitos devastadores, né? E realmente foi o que a gente viu, né, depois de algum tempo. Bom, então a OMS, ela fica sabendo desses casos, né, por meio das autoridades nacionais e de outros parceiros. Então, são esses parceiros que eu falo, né, os profissionais da saúde, líderes governamentais em todo o mundo. Eles enviam, né, dados do que está acontecendo dessa doença naquele país, ou países, e mandam para a OMS. E a partir dessas informações, a OMS começa, então, a avaliar o risco de pandemia e ela mesma começa a mobilizar equipes de apoio para chegar naquele país e tentar conter aquela doença. Então, aqui no quadrinho da direita, essa figura, ela é uma notícia, vejam só, né? De 26 de janeiro de 2020, né? Essa doença não tinha chegado, né, ainda no território brasileiro. Mas vejam os surtos, né? A gente não tinha tantos países também com presença de casos, né? Presença dessa doença em número de casos. A gente tinha aqui, ó, surto na China, com quase 2 mil casos. Aí depois a gente tem nos Estados Unidos só 3 casos, Canadá tinha só 1 caso, Japão 3 casos, na França 3 casos. Então vejam só, pouquíssimos casos em janeiro de 2020. Isso era o quê? Isso daqui são surtos no mundo, não no mundo inteiro, mas em alguns países do globo. É uma epidemia, ou melhor, é uma pandemia? Não, não é uma pandemia. Ainda era um tipo de surto, tá? E epidemia ainda eles não estavam considerando epidemia nesse caso, porque eram poucos casos, né? Pelo menos aqui sem ser a China, né? Eram poucos casos nos outros países. O único que poderia ser considerado epidemia nesse momento era a China, porque a gente tinha muitos casos e os casos não estavam só localizados em Wuhan, já estavam em outras cidades também, em volta de Wuhan, tá bom? Bom, então esse é o primeiro passo. Os profissionais e líderes governamentais mostrando, né, para a OMS que algo diferente está acontecendo. Então, o segundo passo é o que? A OMS começa a fazer o alerta. Então, a partir da evolução dos surtos que a gente viu, né, sobre o coronavírus, a OMS ela pode fazer uma declaração de emergência de saúde pública que a gente fala que é de importância internacional. E a decisão de fazer essa declaração cabe ao diretor-geral da agência, que com certeza todos vocês viram a figura aqui desse senhor, que é o Tedros Adhanom. Aparecia todo santo dia nos jornais, né? A gente olhava a figura dele, sabia que ali... eu sempre associava a figura dele com figura de problema, né? Porque eu falava, meu Deus, o que está acontecendo, né? Quais as notícias que ele vai dar, né? Mas não é, porque ele é o cara que traz mal nenhum, imagina, né? Ele simplesmente é o quê? Ele é o diretor da OMS, ele tem o papel, né? Ele faz exatamente esse papel de alertar, mostrar para a população, mostrar para os governantes, falar assim, olha, está acontecendo alguma coisa
alguma doença em tal região que está se espalhando, né? Aí ele também que acaba divulgando o que se deve fazer para tentar conter essa doença, tá? Bom, e aqui, né, essa declaração de emergência, que a gente fala, né, emergência de saúde pública, de importância internacional, ela já foi feita também para outras doenças, não só para a Covid-19, mas para H1N1, que a gente já, depois eu vou falar para vocês um pouco dela, poliomielite, ebola também já fizeram alerta, Zika vírus, eles estão sempre ali dando alertas, né? Alertas, por que se deve fazer alertas? Para avisar os governantes dos países. Fala assim, olha, algo pode chegar, né? Pode acontecer. Então nós estamos alertando vocês, governantes, para que comecem a tomar algumas medidas em seus países para tentar evitar, né? Ou minimizar o efeito grandioso que pode ter de alguma doença em seu país. Né? Bom, então na hora que ela faz esse alerta, né, de emergência, ela vai criar o quê? Ela vai criar um comitê para tentar ali analisar, né, cada caso os casos de doença que estão acontecendo no mundo. Então a última, né, a última etapa aí como é tomada a decisão é quando a OMS declara então pandemia. Né? Então após a declaração de emergência que eu falei para vocês, a OMS ela pode considerar com base em todas as avaliações que está ocorrendo, né, em diferentes países, por exemplo, em relação ao coronavírus, ela pode falar que que essa epidemia global, que aí sim você vê o quê? Surtos epidêmicos em diferentes países, e aí sim pode levar então a declaração de uma pandemia. Por quê? Porque você atingiu diversos países. Lembra que eu falei, né, naquela figurinha há 2 slides atrás, né? Até então eram surtos apenas, que a gente tinha em janeiro de 2020. Agora vamos passar aqui para 11 de março de 2020. Foi exatamente nessa data que foi declarada, então, a pandemia de coronavírus no mundo, tá? Então, 11 de março de 2020 foi feita aquela declaração. Nunca vou esquecer. Também que eu estava assistindo televisão na época e apareceu lá, falei, nossa, agora, né? Porque aí já tinha até casos no Brasil, como eu falei, né? Acho que morte ainda não tinha ocorrido aqui, mas estava cada vez mais sendo crescente o número de casos aqui no Brasil. Bom, então depois que é declarada a pandemia, quais são os procedimentos, né, durante a pandemia? Que aí sim, né, já foi declarado o que se deve fazer. Né? Então, ao declarar uma pandemia, a OMS ela vai seguir as regras do Regulamento Sanitário Internacional. Isso é um documento, tá, que existe da OMS e que ela enviou para todos os países, né? Então, esse regulamento, o que é? É como os países eles devem proceder durante uma pandemia. Aliás, depois, quem quiser, vocês podem digitar no Google aí, tem Regulamento Sanitário Internacional, vocês podem baixar e ler à vontade. Né? Não é tão grande assim o documento, mas lá você fala para o que se deve fazer quando ocorrer esse caso. Né? E a ideia da OMS é o quê? Quando ela declara a pandemia, tudo, né? A ideia é que tanto a OMS, né, e os países, né, países do mundo, estou falando, eles trabalhem em conjunto, né? Trabalhem em conjunto e para que todos falem a mesma coisa. Para o quê? Para que não gere ali confusão na cabeça do povo, né? Então, se a gente fosse comparar com o Brasil, então, será que a gente fez isso, né? Então, são questões que a gente tem que levantar. Então, o ideal é o quê? Que todos trabalhem em conjunto para o quê? Para você ter um resultado muito bom no final. Um resultado muito bom que evitando mortes, né? Então, a OMS ainda durante a pandemia, ela vai detectando novos surtos das doenças em foco e ela vai tentando o quê? Enviar ajuda aos países mais necessitados. Então, você às vezes a gente não chegou a ver isso no Brasil, mas às vezes em países mais pobres, eles enviavam equipes, né, de médicos, enfermeiras para países mais pobres para até montar hospitais de campanha, porque a gente teve, né, no Brasil hospital de campanha, mas com a própria equipe médica do território brasileiro, mas em outros países a gente não tem isso. Então, a OMS envia esses profissionais da saúde, profissionais internacionais, para que montem hospitais de campanha para que possam cuidar das pessoas em pandemia, tá? Bom,
Mas, já que o nosso título é assim, que micro-organismos, né, podem causar uma nova pandemia, a gente tem que falar um pouco da história das pandemias, que isso também são assuntos bastante marcantes em provas vestibulares, né? Então é interessante a gente saber sobre outras pandemias que marcaram a nossa história e que redefiniu, né, algumas coisas que nós fazemos até hoje para tentar evitar certas doenças. Então, as principais que a gente teve, né, na história foi a peste bubônica, varíola, gripe espanhola, cólera, AIDS, H1N1 e a Covid-19. Algumas delas, né, existem até hoje, tá? Mas que eu vou falar aqui. Então, vou começar com a peste bubônica. Então, a peste bubônica é também conhecida como peste negra. Com certeza vocês já ouviram falar em aulas de histórias, né? Aulas de história, isso aí é bastante falado. Então, a peste bubônica, ela o quê? Atingiu a Ásia e a Europa ali entre 1346 e 1353. Se vocês lembrarem, na época, né, da Idade Média. Então, essa doença, ela não é causada por um vírus, né? Ela é causada por uma bactéria, que a gente chama de Yersinia pestis, e ela é transmitida por pulgas presentes em ratos. Então, aqui a gente tem a figurinha, né, da bactéria, tá? E essa bactéria presente aqui na pulga, ela pode muito bem aqui, a pulga pode se alimentar, né, do sangue do humano, e ela transmite, então, essa bactéria para o humano. Lembrando que essas bactérias também, elas estão presentes no rato, né, em algumas espécies de rato, tá? Não são todos também. Então, se a bactéria está presente no rato, a pulga vai lá, se alimenta do sangue do rato, e ela é que vai transmitir isso daqui para os seres humanos. Então, quais são os sintomas, né, da peste bubônica? É gripe forte, provoca inchaços de gânglios, o nome peste negra é porque quando a pessoa está infectada com essa doença, ela vai apresentar manchas roxas que vão se tornando pretas ao longo do desenvolvimento da doença, então por isso que é peste negra, tá? Então foi uma doença bastante complicada lá em 1346, né, que assolou boa parte da Europa. Só para vocês entenderem, a peste bubônica ela é bastante relatada em 1300 e, que eu falei, né, 1346, 1353. Mas a origem dela, o que se acredita hoje por relatos, né, de trabalhos científicos, é que ela já existia há muitos e muitos anos atrás, mesmo antes dela ter se espalhado na Europa. E o que acredita-se, né, que essa bactéria, ela convivia com os ratos negros, eu não lembro o nome da espécie agora, tá? Mas eram os ratos negros que são originados da Ásia, tá? Então, eles eram originados da Ásia, ficaram na Ásia por um bom, né, tempo, né, esses ratos ali convivendo com essa bactéria, e também convivendo com a pulga. Então, você tinha alguns casos de peste bubônica na Ásia. Só que aí por conta de viagens comerciais que ocorriam da Ásia para a Europa, foi aí, por exemplo, principalmente na cidade de Veneza, né, que a gente tem o início dos casos da peste bubônica. Por conta dessas navegações comerciais, principalmente a chegada da seda, né, na Europa, que acontecia, esses navios que vinham da Ásia chegavam também com esses ratos, e os ratos trazendo pulgas. Quando chegaram na Europa, lá em 1300 e pouco, né, o que acontecia na Europa? Na Europa não tinha nenhuma higiene, né? Tudo era feito nas ruas, então as pessoas defecavam, urinavam nas ruas, jogavam os lixos das suas casas, né, restos de comida nas ruas. Você não tinha um serviço de recolhimento, né, de lixo igual a gente tem hoje, não existia isso na Europa. Então, as ruas da Europa eram muito fedidas, né? Então, você tinha ali, enfim, alimentos podres, né? Diversos micro-organismos, e os ratos, que acontece, né? Já que você tem ali, por exemplo, alimento, né, solto na cidade, né, que o pessoal jogava, isso para proliferação de rato é uma beleza, né? É ótimo. E já que as pessoas também não tinham nenhuma cuidado de higiene, melhor ainda o quê? Para a pessoa né, ter ali rato por perto,
da pessoa também receber a pulga, né? E a pulga começou, então, a ser passada para os humanos, e essa pulga infectada com a bactéria. E ela que foi passando ali essa bactéria para as pessoas. Então, vejam só, né? A falta de higiene, né? Que foi o principal motivo, né? De o quê? De você espalhar ali a peste bubônica entre as pessoas. Então, a gente teve ali, em todo esse relato, né, da peste bubônica na Europa, a gente teve por volta de 200 milhões de pessoas mortas, né, sendo que isso representou, né, 1/3 da população da Europa morreu, né, não tinha o que fazer, né, simplesmente as pessoas adoeciam e ninguém sabia o que estava acontecendo, né. Só que a peste bubônica, ela não ocorreu só em 1340, né, ela depois teve mais casos, mas onde teve a maior ocorrência de morte foi nessa época da Idade Média, tá? Principalmente pelo motivo das pessoas não terem nenhum cuidado, né, na questão da higiene, assim você teve um grande surto dessa peste negra. Aqui é um quadro que foi feito na época, né, relatando toda essa questão da peste bubônica. Então a gente tem aqui, por exemplo, né, se vocês olharem, tem algumas pessoas aqui deitadas no chão, e sempre onde elas estão deitadas, a gente vê algumas caveiras em cima delas. Essa caveira, o que? Ela vai representar a morte, né? A morte que vai ser causada por conta dessa peste negra atacando ali as pessoas. As pessoas não sabem como se defender dela. Se vocês olharem aqui para trás, olha só, né, o número de exército, né, de caveiras, né, então é a peste chegando, a morte chegando para atingir ali toda a população da Europa. E até essa morte, né, vindo o quê? Por navios. Então, acreditava-se realmente, né, e era verdade, que essa morte, né, essa peste negra vieram, né, de grandes navegações comerciais que vinham da Ásia. Bom, a outra pandemia que a gente teve, né, no mundo, então isso foi no caso da peste negra foi um tipo de pandemia, a varíola também, e a origem da varíola é desconhecida, a gente não sabe a certeza, né, de onde veio, só que a descoberta, né, ela foi descoberta ali em múmias egípcias, e sugere então que a varíola, né, o vírus da varíola, existe, né, por pelo menos 3.000 anos. E essa doença ela foi trazida ao território brasileiro pelos europeus, quando os povos locais não tinham nenhuma imunidade para os patógenos vindos de fora. Então, quando a gente teve a colonização europeia, vieram portugueses, espanhóis aqui para o território americano, e eles trouxeram diversas doenças. Gripe foi uma delas e a varíola também. Então, a gente tem, por exemplo, o desaparecimento do povo asteca, que com certeza vocês já ouviram isso em aulas de história. Simplesmente não que desapareceram, mas em pouquíssimo tempo, grande parte dos astecas morreram. E por que eles morreram? Por conta de invasão e guerras com a Espanha, né, com colonizadores espanhóis. Então, teve essa parte, sim, de mortes, mas principalmente eles morreram por conta da varíola, que era uma doença que eles nunca tinham entrado em contato, né? Eu falo isso, né, dos astecas. Então, eles não tinham nenhuma imunidade contra esse vírus e acabaram em um curtíssimo espaço de tempo, né? Acho que em 100 anos, 90% da população asteca morreu, né? Morreu por conta da varíola que eles adquiriram dos espanhóis. Então, ele é um vírus, né? Ele pertence ao vírus da espécie Orthopox vírus, varíola. E os sintomas iniciais da varíola são bastante similares de uma gripe, tá? Uma gripe que a gente às vezes tem. E o vírus ele vai se espalhando pelo sistema linfático, e a gente vê, né, com a evolução da doença, a gente vê o quê? Essas pústulas, que são essas bolhas na pele da pessoa. Então, a gente vê aqui a diferença, né, entre duas crianças, uma criança vacinada contra a varíola, ela não vai exibir sintoma algum, ela está protegida, e essa outra criança que não tinha a vacina, né? Ela não recebeu a vacina a tempo e teve a doença. Então, vejam só, sintomas bastante complicados e que levam, sim, à morte, né? E a varíola tem um papel importante quando a gente fala de saúde, porque ela foi a primeira
a varíola foi a primeira doença, né, no caso, que a gente teve uma vacina para ela. Então, não existia vacina até então, né? Então, aqui a gente tem, né, uma foto, né, uma gravura feita, que a gente fala que intitulada, né, a primeira vacinação, que quem fez essa primeira vacinação foi esse médico aqui, o Edward Jenner, lá em 1796, então faz bastante tempo, né, onde ele, por sorte, né, olha só, né, como são as coisas, né, ele enfim, era um médico, né, e as pessoas morriam de varíola já, né, há um bom tempo, como eu falei. E ele, o que ele fez? Ele pegou um pouco ali como é que posso falar, de líquido, de machucado, de varíola que estava presente em uma pessoa, pegou o líquido que estava naquele machucado e injetou esse líquido, tá, dentro do corpo de uma criança, que é essa criança que está aqui. Ele foi lá e colocou. E aí, logo depois de alguns dias, ele pegou a varíola humana, né, e injetou de novo no corpo dessa criança. Aí pegou mesmo, né, o sangue, né, de pessoa que estava infectada com varíola e injetou nele. O que ele constatou? Ele constatou que a criança não ficava doente. Então, ali foi o primeiro caso de vacinação, entre aspas, né, uma vacinação porca, mas que ele conseguiu pegar o líquido que estava ali de sintomas de uma pessoa com varíola, injetou numa outra pessoa para pré-imunizá-la, para ela poder criar anticorpo contra o vírus da varíola que ele ia receber. No caso, esse vírus da varíola que ele pegou, né, de uma pessoa X aí, essa varíola não era uma varíola humana, era uma varíola bovina, mas que também podia ser encontrada em humanos, né? Não era o mesmo tipo de varíola. Mas o importante é o quê? Que uma varíola bovina conseguiu defender o ser humano contra uma varíola humana. Então, esse sim é o primeiro registro de vacinação no mundo. E outra coisa importante é que a varíola, hoje, ela foi erradicada do mundo. Então, vocês não vão encontrar mais casos de varíola no mundo. A gente teve a erradicação ali no continente norte-americano, lá em 1952, e no Brasil, a gente teve o último caso de varíola em 1971, e em 1980 foi a OMS, né, declarou que erradicou essa doença do mundo inteiro, tá bom? Aqui, né, no Brasil, como é que foi combatida a varíola, né? Com certeza vocês já ouviram falar sobre a revolta da vacina, que foi lá em 1904, se não estou enganado, 1904, 1905, que ocorreu, que foi quando existia esse médico, né, o Oswaldo Cruz, que ele liderava ali como se fosse a parte de ministério, não chamava Ministério da Saúde, mas era diretoria de saúde do país na época, e ele era um médico que conseguiu erradicar ali algumas doenças na região, em algumas regiões de São Paulo, e aí agora, naquela época, ele se tornou, então, um líder do governo, um líder representante da saúde do governo. Então, na época, as pessoas, imaginem na época, né, não existia vacina, né, no país, no Brasil. Então, ele como é que eu posso falar? Ele fez a obrigatoriedade da vacina na população, era obrigatório. E por conta tudo que é obrigatório, as pessoas ficam revoltadas, né, e não entendem. Imagina só, eles invadiam, né, as casas com policiais para enfiar agulha mesmo no braço da pessoa. Imagina só, uma pessoa que nunca aconteceu isso, né? Você está ali cozinhando, enfim, trabalhando na sua casa, e chega alguém para enfiar uma agulha no seu braço, e você nunca fez isso antes. Então, é uma coisa bastante complicada que gerou grande revolta da população, além de outros fatores também políticos aí de interesse na época, mas que não vale a pena a gente comentar aqui na aula. Então, teve uma grande revolta contra a vacina, por conta dela ser obrigatória. Hoje em dia também, né, existem às vezes algumas coisas assim que a gente ouve, né, que tudo que é obrigatório, não vai tomar vacina, enfim. Então gerou uma grande revolta, as pessoas, aqui a gente tem uma foto de um bonde, né, virado, enfim. Teve grande manifestação. Bom, outro caso, né, de pandemia que a gente tem no mundo é a cólera, né? Então a cólera, ela foi a primeira epidemia global, né,
ou melhor, a primeira epidemia global que surgiu lá em 1817, né, o primeiro caso de cólera, né, de epidemia, que foi logo depois do que, né, foi durante a época da Revolução Industrial, e que isso que fez com que a urbanização aumentasse muito, né? Então as pessoas que moravam no campo começaram a migrar para os centros urbanos, e isso que você tem um inchaço ali de número de pessoas na cidade, só que a cidade não dá conta, né? Desse número de pessoas na cidade, e isso vai o quê? Vai tendo bastante pobreza, né? Além de, se você tem muita pobreza, você tem pouca higiene também, né? E a infecção causou vários ciclos epidêmicos nos séculos 19 e 20 e fez centenas de milhares de vítimas. E atualmente é a doença mais comum nos países mais pobres. Por quê? Porque a cólera, ela está diretamente relacionada à falta de higiene, né? Falta de saneamento básico. Então, a cólera ela é causada pela bactéria Vibrio cholerae, que é essa bactéria aqui, né? Ela vai causar o quê? Diarreia, cólicas, enjoo, e chega, né, a matar uma pessoa por desidratação. Então, a transmissão da cólera, ela ocorre por via fecal-oral, ou seja, né, pela ingestão, né, de água ou alimentos contaminados, ou pela contaminação de pessoa para pessoa. Então, imagina só, a pessoa está infectada, ela vai fazer suas necessidades, né, vai fazer, liberar suas fezes em alguma água que está passando por ali, né, e um pouco mais para frente, outra pessoa está o quê? Tomando aquela água que está lotada de bactérias, né? Isso pode, né? Aliás, isso é um fato que ocorre muito facilmente no Brasil, né? Mas principalmente ocorre o quê? Em países na África. Então a gente vê, né? Com certeza alguém já viu esse tipo de foto no próprio território brasileiro, né? Então a gente tem ali as pessoas bastante pobres, né, de baixíssima renda, onde os locais que elas moram não vai ter ali o saneamento básico, né, que todo indivíduo deveria ter, pelo menos. Então, vejam só, né, diversos canos, né, que a gente tem aqui chegando nesse rio, né, vindo de diferentes casas ou diferentes barracos que a gente fala, e se uma pessoa está infectada com a bactéria, cai ali, né, essa bactéria fica ali nessa água, né, e depois, aqui nessa outra foto, a gente vê o quê? Crianças ali brincando com a água desse rio, podem tomar, lavar o rosto, e tá entrando em contato, sim, com a bactéria, e você está aumentando ali os casos de cólera nessa população. Então, bastante uma doença bem complicada e que atinge o quê? Países bem pobres. Bom, depois a gente tem o quê? A gripe espanhola, né? Que ela é intitulada como a mãe das pandemias, né? Foi muito famosa, que muita gente faz grandes comparações entre gripe espanhola e coronavírus, e que ela ocorreu entre 1918 e 1920. E ela é causada pelo vírus influenza, né, do tipo A, que a gente chama de H1N1. E ela surgiu provavelmente em campos militares dos Estados Unidos, espalhando-se depois para N regiões no mundo todo. E essa doença ela foi chamada de gripe espanhola, né? São fatos históricos que são bastante interessantes, né? Por que ela foi chamada de gripe espanhola? Se vocês lembrarem da história, né? Entre 1914 e 18, a gente tem a ocorrência da Primeira Guerra Mundial, né? Então a gente tem a Primeira Guerra Mundial com diversos países lutando ali contra o Império Alemão, principalmente, né? Só que assim, a Espanha, ela foi um território, né? Um país que na época dessa guerra, ela foi um território neutro, tá? Ela não auxiliava, né, nenhum dos lados na guerra. Só que hoje sabe-se, por exemplo, que essa gripe, né, que é chamada de gripe espanhola, na verdade ela surgiu nos Estados Unidos, tá? Então ela surgiu nos campos de concentração, não, campos de treinamento, né, do exército americano nos Estados Unidos. E aí quando os Estados Unidos enviou soldados para a Europa, ali que começou a alastrar, né, a doença, começou a se espalhar a doença. E a Espanha, só que assim, os Estados Unidos, ele não falou, né, que tinha ali uma certa doença que estava matando as pessoas. Por quê? Porque se ele declarasse isso, era um sinal de fraqueza, né, na guerra. E a gente sabe, né, em guerra, quando você dá um sinal de fraqueza, o outro, né, o seu inimigo vai ganhar força para tentar ali combater você.
Então eles não falaram, não divulgaram. Só que a Espanha, como era um país neutro, ela começou o quê? Ela começou a observar diversos casos dessa doença, né, dessa gripe, dentro do território dela. E ela acabou divulgando, olha, a gente tá com um super problema aqui de gripe, as pessoas estão morrendo, tudo, né? Então isso foi bastante complicado, mas por conta dela ter sido a primeira a divulgar, ela foi chamada então de gripe espanhola, mas, né, originalmente veio dos Estados Unidos, essa gripe, né? Então a infecção, né, ela tinha vários sintomas de uma gripe forte, e despertou reações semelhantes à do coronavírus, tá? Tanto é que a gente vai ver, assim, fotos que vão lembrar bastante o que a gente passa por hoje, né? Eu vou mostrar para vocês nos próximos slides. E o que se tem hoje, né, que a gente reconhece, assim, tem nos trabalhos, né, publicados, acredita-se que 50 milhões de pessoas morreram no mundo todo por conta da gripe espanhola, tá? E qual que é o jeito, né, de conter essa gripe? É a vacinação, né? A vacinação é a forma mais eficaz de tentar controlar essa gripe. E no Brasil, né? Só relembrando, esse negócio de 50 milhões de mortos, para vocês entenderem a gravidade do problema. A gente teve a Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1918. Foram 4 anos, né? Provavelmente, que a gente tem de relatos, foram 20 milhões de mortos nesses 4 anos, tá? Imagina só, você, em uma doença que durou ali 3 anos, você ter 50 milhões de pessoas mortas. É muita coisa, né? Então, como a gente vê, né, que a gripe espanhola matou muito mais que a Primeira Guerra, tá bom? E no Brasil, né, como é que foi isso que aconteceu? No Brasil, a gente teve, sim, muitos casos de gripe espanhola, até fala, né, que a gripe espanhola veio desse navio que partiu de Londres, né, o navio Demerara, e a gente vê, por exemplo, aqui, ó, nos anos 1912, 13, 14, até 19, o número de mortes, né, em São Paulo. Então a gente vê ali em 1918 como duplicou, né, o número de mortes em São Paulo. Por quê? Por conta aí da chegada, então, do coronavírus, não, desculpa, da gripe espanhola. Então olha aqui, né, vou mostrar só algumas fotos para vocês da época. Tá? Aqui é um campo no Kansas, Estados Unidos, tá? É um local de um hospital militar, onde as pessoas elas estão, né, de cama, estão todas doentes com a gripe espanhola, estão tomando os cuidados aqui. Então isso aqui é um hospital, como se fosse um hospital de campanha, tá? Aqui embaixo, a gente já vê o que? Olha só, aqui o pessoal não usa máscara, né? Não estão usando máscara, nem tem qualquer tipo de isolamento. Vejam só com a evolução, né, dos casos e tentando entender a doença. Logo depois, o que o pessoal começou a fazer, né? Começou a usar máscara, né? Começaram a usar máscara, a gente vê aqui, né, alguns enfermeiros e médicos usando máscara, e também colocaram panos para tentar isolar uma pessoa da outra. Né? É a mesma coisa quando a gente lembra aí do coronavírus, quando a gente tem que isolar uma pessoa que está doente por conta do coronavírus. A gente vê a equipe médica, né, usando máscara, e também, naquela época, vocês acham que só hoje, né, que a gente trata de fake news, enfim, mas naquela época também existiam umas coisas milagrosas que o pessoal achava que curava, né? Por exemplo, isso daqui que a pessoa está usando não é um respirador, né? Mas é um filtrador de vírus, que não funciona para nada, na verdade, né? O que o pessoal achava? O pessoal achava que esse oxigênio que saía da máquina, que entrava pelo nariz da pessoa, purificava o ar, né? Na verdade, o ar vinha, enfim, do ambiente, passava por esse aparelho e chegava no nariz dela. Só que chega no nariz, e a boca, né? A boca está aberta. O vírus não vai chegar pela boca? Com certeza vai chegar também, né? Pode infectar ali pelas vias orais, né? Com certeza. Então, aqui era um aparelho que se vendia, na época, falando que aquilo traria ali um benefício, né? Ou então, que a pessoa não se infectava, mas não era bem verdade. Olha só outras fotos da época, né? A gente vê famílias inteiras usando máscara. Então, olha só, né? Isso há 100 anos atrás e nós voltamos para a história, né? Voltamos ao passado.
Aqui, pessoas andando na rua com grandes máscaras também, tentando evitar, pessoas jogando beisebol, todos eles usando máscara. Então, é a realidade, né, que a gente também está vivendo hoje. E no Brasil, né, quando chegou essa doença, a gente tem alguns títulos de jornais bem interessantes. Então, por exemplo, o Rio é um vasto hospital. Tá? Não se importem muito com o português dessa época, né, porque é diferente do nosso português de hoje. Mas olha só, a invasão da influência espanhola, né? Então, socorro, né? O pessoal não sabia o que fazer, que chegou a doença e o que é que está acontecendo? Que o pessoal está morrendo e a gente não sabe nem o que fazer, né? E até causou, né? A gripe espanhola causou a morte do presidente, né? Que ia tomar posse na época, que era o quê? O Rodrigues Alves, né? Foi um presidente que foi eleito e ele acabou morrendo, se eu não me engano, em 1919. Então, a gripe espanhola acabou matando ali o presidente do Brasil, né? E olha só, né, algumas coisas que eram publicadas também nos jornais não existia televisão, né, há 100 anos atrás, então tudo era o quê? Publicado no jornal, e quem não lia jornal, que aliás, né, muitos nessa época, grande parte da população brasileira era totalmente analfabeto, né? Vamos pensar 100 anos atrás como era o país. Então as pessoas mais letradas liam jornais e depois divulgavam isso para as pessoas do seu ambiente ali que não tinha, né, um nível básico ali de leitura. Então, olha só, né, coisas interessantes que a gente vê até hoje, né? Então, isso daqui eram avisos, né, que saíam nos jornais por conta da Diretoria de Serviço Sanitário no Brasil. Olha só, para tentar evitar a gripe espanhola, né? Então, evitar aglomerações, principalmente à noite. Acho que ouvimos isso recentemente, né? Não fazer visitas, isso quer dizer, se você está doente, ou não, né? Não fazer aglomerações dentro de casas, que a gente também passou por isso. Aí existem algumas informações que talvez, né, sejam, com certeza vocês já ouviram falar isso também durante a epidemia do coronavírus, né? Olha só, tomar cuidados higiênicos com o nariz e a garganta, inalações de vaselina, mentolada, gargarejos com água e sal, com água iodada, com ácido cítrico, tanino, enfim, ensinando receitas ao povo de tentar conter a gripe espanhola. É eficaz? Claro que não, né? Claro que não, da mesma forma que hoje as pessoas falam, faz gargarejo, joga com sal que melhora contra o coronavírus. Não tem nada a ver. Melhoria contra coronavírus é o quê? Vacinação. Melhorias contra a gripe espanhola, que é vacinação também, tá? Aí também, tomar como preventivo internamente qualquer sal de quinina. Olha só, né? Tratamento preventivo para a gripe espanhola. Já ouvimos isso também, né? Aqui de coronavírus, tratamento preventivo. Existe tratamento preventivo? Sem ser a vacinação, não existe tratamento precoce, né? É o que a gente ouve aí, né? Nos noticiários. Não existe, tá bom? Evitar toda a fadiga ou excesso físico. Então, você tem que ali ficar cuidando da sua saúde, né? Nesse tempo. O doente, aos primeiros sintomas, deve ir para a cama, né? Pois o repouso auxilia a cura e afasta as complicações de contágio. É exatamente isso, né? Quando a pessoa fica doente, se a gente for pensar no coronavírus, o pessoal pede o quê? Isolamento e repouso, tá? Para o quê? Para o seu organismo tentar se definir da melhor forma possível contra o ataque daquele patógeno. No caso, quando a gente não tinha vacinação, né? Aqui, pessoas idosas, né, devem aplicar-se com mais rigor ainda todos esses cuidados. Então, os idosos não devem sair de suas casas. Pessoal, isso, gripe espanhola, 100 anos atrás, né? Olha só, né? Revivendo o passado. E existiam curas milagrosas, como eu falei, né, que o pessoal tentava, né? Imagina só 100 anos atrás, se hoje, né, nós, em 2020, com todo o conhecimento científico que a gente tem ao longo dos últimos anos, ainda tem gente que, né, fala aí alguma coisa que não é muito verídica. Imagina 100 anos atrás que o pessoal não tinha quase nenhum conhecimento científico, né, no Brasil, né, eu falo da população em geral. Então, existiam diversas soluções milagrosas para tentar curar ali a gripe espanhola. Então, tinha esse fortificante, o Vanadiol, que o pessoal falava que curava, né, a gripe espanhola, o contra-tosse, que era outro remédio, que falava que era o remédio salvador contra a influenza, né, contra a gripe espanhola. Aqui, não percas tempo, acabou-se a gripe espanhola, tônico vegetal, antifebril. Então, o pessoal vendia isso achando que realmente curava a gripe. E aqui eu coloquei uma foto de caipirinha,
né? Vocês também com certeza conhecem, porque muitos falavam também que limão, né, limão com álcool, curava também pessoas de gripe espanhola. Então, isso daí, na verdade, foi o quê, né? Deu origem até a caipirinha depois. Mas o pessoal acreditava nisso. E, no fim, né, eram todas fake news. Já que a gente já falou de gripe espanhola, vou passar aqui, no caso, para a AIDS, que é um problema bastante complicado, né, principalmente nos países africanos, e que circula até hoje. Então, ela foi identificada primeiro lá em 1980, e a AIDS, assim, que é causada, né, pelo HIV, ele é um problema porque ela causa danos, né, ao sistema imunológico da pessoa. E aí o que acontece? Quando a pessoa tem o vírus da HIV, ela fica muito suscetível a outras doenças e acaba morrendo de outras doenças. Então, quando a gente fala que a pessoa morreu de AIDS, não é bem isso, não. É que a AIDS, tudo bem, ela tinha problema da AIDS, né, do HIV, só que ela não morreu por conta disso. Ela morreu, às vezes, por uma doença muito simples que nosso sistema imune consegue se defender, né? Mas a pessoa que tem HIV, ela já tem o sistema imune debilitado, né? E aí qualquer outra doença assim mais simples, ela acaba adoecendo. Existe tratamento de AIDS? Existe, né? A gente fala de coquetéis, né? Alguns remédios que vão tentar o quê? Vão tentar impedir que esse vírus se multiplique dentro do corpo ou das células humanas. Então, os principais casos, né, são relatados ali na região da África, né, que é onde o pessoal não usa, né, preservativo, não tem aquela educação, né, educação que a gente aprende às vezes na escola, né, sobre educação sexual, enfim. Mas é um problema bastante grave nos países africanos. Gripe suína, né, que também foi bastante relatado alguns anos atrás, que é a gripe H1N1, também do tipo A. Ela é muito parecida lá com a gripe espanhola que a gente viu, só que ela tem algumas mutações, com certeza vocês já ouviram falar de mutações lá do coronavírus, aqui também, né? É um vírus da gripe, H1N1, com mutações em relação à gripe espanhola. Então, ela foi identificada lá no México em 2009 e começou a se espalhar por diversos continentes, né? Então, a gente tem lá, em apenas 2 anos, teve 1,5 milhão, né, de casos, tá, registrados pela OMS. E aqui, né, estimativas apontam que o número de infectados pode ter sido até de 700 milhões a 1,4 bilhão de pessoas. Então, são estimativas que os governos fizeram, né, que com certeza foi um número maior do que a própria OMS registrou. Só que essa gripe suína, ela tem o quê? Ela tem uma baixa mortalidade. Tá? Então, por isso que ela teve muitos infectados? Sim, milhões de infectados. Só que baixa mortalidade, e isso não teve um efeito tão grande assim no mundo. Então, como eu falei, né, a gripe suína ela é causada por um vírus da influenza do tipo A. A gente tem 4 tipos de influenza, que é a A, B, C e D. E esse vírus do tipo A é encontrado tanto em seres humanos como também animais, né? Tanto é que a origem, né, da H1N1 ela é de origem de porcos, certo? E aí, por último, a Covid-19, né? Que aí a gente vai até passar rápido, que aí vocês já sabem bastante, né? Já estão super treinados sobre esse assunto. Então, ela é causada pelo novo coronavírus e foi identificada lá em dezembro de 2019. E ela é causada pelo vírus SARS-CoV-2, né? A gente já teve uma outra SARS, que foi em 2003, né? Uma outra gripe de coronavírus, mas a gente chama de SARS-CoV só, né? E essa aqui é a SARS-CoV-2. De onde veio, né? De onde veio o coronavírus? Não sabemos ainda, né? Esse é um grande fato. Pesquisas mostram que pode ter vindo de morcego, pesquisas mostram que pode ter vindo de pangolins, que é um tipo, parece um tatu grandão, né? Se vocês olharem as figuras no Google sobre ele. Porque ambos são reservatórios hospedeiros, né? Que a gente fala hospedeiros de coronavírus. A gente não sabe ainda direito de onde veio. Bom, e a infecção vai se transmitir da mesma forma que uma gripe, né? Uma gripe comum. Então, ali pelo ar, né? Por gotículas que a gente está expelindo, é o jeito que você vai transmitir o coronavírus, né? Então, aqui, né? É a pandemia maior do século XXI, com certeza, muito maior que a gripe espanhola, e a primeira a desencadear
uma quarentena global. Como eu falei para vocês, né, a gente tem no Brasil, vai chegar, né, esses próximos dias a 600 mil mortes, né? Bom, e como enfrentar uma pandemia, né? Então a gente fala que as pandemias elas são previsíveis por uma série de razões. Uma das principais, a principal razão, aliás, é o quê? Evolução dos seres infecciosos. Então a gente está ali tentando conter o coronavírus com vacinação desde o início do ano, só que a gente percebeu que antes mesmo de ter vacina, surgiram diversas versões, né, do coronavírus. Então a gente tinha o quê? Coronavírus alfa, depois coronavírus delta. Então ele vai o quê? Ele vai se modificando, ele vai correndo mutações naquele vírus para ele tentar sobrepor de alguma maneira o sistema imunológico daquele hospedeiro, tá? Então a gente fala que é inevitável, né, que surjam novos vírus e bactérias com versões atualizadas, sempre vai existir, tá? Novos vírus, novas bactérias, ou então mesmos vírus, mesmas bactérias, só que algumas modificações, mutações no seu código genético que vai causar ali alguma doença, tá? Então a gente fala que a crise do novo coronavírus foi precedida por anos de uma série de alertas de cientistas. E é verdade, se você for olhar em trabalhos científicos de alguns anos atrás, eles alertavam que poderia vir surgir uma epidemia, no caso, primeiro, né, não pandemia, de coronavírus em regiões asiáticas, que tem o quê? Comércio de animal exótico, tá? Então sempre a gente fala que, no caso do coronavírus, a gente sabia que ia ter, mas não sabia quando. Esse é o problema, né? Quando terá, né? Então, a principal estratégia para enfrentar uma pandemia é o quê? Se preparar. Então, você tem que preparar, né, a comunidade, os governos, as organizações para tentar evitar que essa doença se espalhe ali na sociedade. Então, você tem que incrementar o sistema de saúde, criar políticas de segurança sanitária, né? Então, melhorar ali o seu sistema de saúde e, claro, investir em ciência. Se a gente não tiver ciência, a gente não teria vacina, né? Então, tomem sempre cuidado, sempre valorizem a ciência para que a gente tenha o quê? Retorno para a sociedade dessa ciência que a gente está investindo. Então, como é que a gente tem que enfrentar uma pandemia? Né? Olha só, né? Eu já até quero mostrar esse gráfico aqui para vocês, né? Aqui mostra o quê? Né? O tempo desde a detecção do primeiro caso, né? Até em relação ao número de casos. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um país sem medidas de proteção. Quando você não tem medidas de proteção contra uma certa doença que vai se tornar uma pandemia, o número de casos se eleva muito rapidamente e isso você extrapola a capacidade do sistema de saúde, porque a gente viu isso em N países, no Brasil também, né? Você não tinha como ter espaço em UTIs para deixar ali, né, as pessoas nos seus leitos e serem cuidadas. Então isso é um grave problema e que vai causar mortes. Agora, se você tem um local, um país, né, que está muito bem já estipulado, como é que vai ser tem um bom investimento na saúde, né, tem boas medidas de proteção, então a gente vê o quê? Que o número de casos, mesmo que ele suba, mas ele vai subindo não com tanta intensidade, ele vai subindo com menos intensidade, até o quê? Que a capacidade dos recursos do sistema de saúde consegue ali cuidar dessas pessoas. É isso que a gente quer, né? Pode ter uma pandemia? Vai ocorrer a pandemia, claro, mas que o sistema de saúde consiga suportar esse problema que o país vai enfrentar. Então, como é que a gente enfrenta? Tem algumas etapas que a gente tem que seguir, né? Então, prevenção, detecção, resposta, saúde e cooperação. Prevenção, né? Então, como é que a gente vai enfrentar a pandemia fazendo a prevenção? A prevenção, a gente tem que o quê? Tentar evitar a propagação da doença. Então, o que seria, né, evitar a propagação? No caso aqui, né, a gente pode tentar o controle de zoonose, então doenças que estão relacionadas com animais, né? Combate à resistência bacteriana, biossegurança também. E aqui no caso do coronavírus é o quê? Fique em casa. Vamos prevenir, fique em casa, não faça aglomerações, use máscara, tudo isso são medidas de prevenção, para tentar evitar ao máximo entrar em contato com pessoas infectadas, use álcool em gel, perfeito, né? Isso é prevenção. Outra coisa, detecção.
quantas pessoas estão infectadas com essa doença no seu território. Para o quê? Se você tem mais doenças, mais casos dessa doença na região de São Paulo, né, ou então numa capital, o foco então tem que ser ali. Vamos tentar conter as pessoas nessa cidade, controlar, né, já que o quê? Você está detectando. E claro, né, a detecção, o ideal seria que fosse subsidiada pelo governo, né? A gente, né, não é bem assim também. Mas quanto mais detecção, melhor para o quê? Melhor para você monitorar como está sendo a evolução da doença no território. Depois, né, a gente tem o quê? Resposta. Como é que cada país, se você está numa pandemia, vai reagir contra outros territórios? Então, a gente teve, no coronavírus, diversos aeroportos fechados, tanto os nacionais, de início, né, a gente teve alguns aeroportos brasileiros que foram fechados. Quem estava no Rio não podia ir para São Paulo, mas isso durou muito pouco. Mas o que tem até hoje são o quê? Restrições de pessoas que, por exemplo, não podem viajar do Brasil para outros países. Por quê? Porque a gente tem um número muito grande de mortes e de casos no Brasil, e as pessoas não podem viajar para certos países, porque eles falam assim, bom, vocês não conseguiram ainda conter muito bem ainda a doença. Então, quando vocês tiverem contido melhor a doença, ter menos casos, a gente pode vir a receber vocês. Então, existem diversas, ainda hoje, tá, restrições de viagem de brasileiros para outros países. Só de brasileiros? Não, tá? Existe também de outros países, tá? Outros países que também não conseguem viajar para outros, tá? Saúde, investimento em saúde. Então, eu falei do SUS no início da minha apresentação, o SUS é super importante, né? É ele que deu a base ali para cuidar das pessoas. A gente lembra bem, né? O Brasil é um país que boa parte da sua população é o quê? Está no nível de pobreza, né? Ali na linha de pobreza e também miséria, né? Então, você precisa do SUS, tem que ter ali todo o investimento nesse sistema único de saúde que cuidou muito bem, né? Das pessoas durante a pandemia. E cooperação. Cooperação é o quê? Você ter uma conversa, né? Uma conversa franca, né? Todos pensarem da mesma forma, todos terem o mesmo alinhamento de pensamento, de cuidados contra o vírus, né? Vamos falar do coronavírus, né? Do coronavírus. Tá? Você tem que ter esse cuidado, sim. Até eu coloquei a foto dessas duas pesquisadoras, né? Da doutora Esther e da doutora Jaqueline, que elas, logo no início da pandemia no Brasil, elas conseguiram o quê? Conseguiram sequenciar o genoma, né? Dos primeiros casos de coronavírus no Brasil e relatou, né, esses resultados para a Organização Mundial da Saúde. Então, isso é um trabalho de cooperação entre ciência feita no Brasil, ciência feita fora do Brasil e parte o quê? Parte de liderança de saúde no mundo todo. Então, isso é o que a gente precisa, cooperação no momento de pandemia. E não, às vezes, né, pessoas que querem ir contra os ideais da OMS, tá? Temos vários exemplos no Brasil quanto a isso, né? Bom. Professor, Oi, desculpa. Desculpa eu te interromper. Tô O quase senhor já vai acabando. finalizar? Porque a gente tem várias perguntas, viu? Inscritas aqui. Mas vamos avançar mais rapidinho, tá? Tá bom. Aí estamos quase acabando. Então, na prática, né, como enfrentar, né? Então, a gente tem aqui a SARS, que foi lá em 2003 que ocorreu, né? A primeira SARS, ela foi contida com forte liderança da OMS, que aí começou o quê? Convenceu os países a rastrear essa doença. A H1N1 foi, por sua vez, controlada num tempo em que a maior parte dos países tinha planos prontos para novas emergências. Então, a nova H1N1, que eu mostrei para vocês lá, que foi em 2009, né, 2010, ela foi muito bem contida por conta da gripe espanhola que a gente teve há 100 anos atrás. E a varíola foi erradicada, né, do mundo todo. Então, teve uma forte influência da OMS nisso. Então, o que a gente fala, né? Ciência salva vidas, né? Então, sempre invista na ciência para a gente ter ali uma resposta de controle da pandemia. Bom, e a gente tem as primeiras perguntas, né? Onde as pandemias são mais perigosas? Elas vão ser mais perigosas onde nos países menos preparados. Então, até a gente tem aqui, né, os menos preparados, na cor azul clara, a maioria está presente na África,
né? O Brasil, ele é considerado um país bem preparado para tentar conter pandemias, né? Vários problemas que a gente tem, mas ele ainda é assim, é um país bem preparado por conta, principalmente do SUS, que, né, nós temos o SUS. Então, o que isso inclui, né? Serviços médicos acessíveis, bons profissionais, disponibilidade de remédios que o SUS também paga para nós, acesso à higiene e diversas políticas que a gente tem no país para tentar conter pandemia. Então, mais uma vez, né, sempre agradeçam ao SUS, né? Agradeçam por existir o SUS. Tem muita gente que fala mal do SUS, mas agradeçam por nós termos o SUS no Brasil, porque em outros países não tem, e você pode morrer em casa porque você não consegue simplesmente pagar uma conta de um consultório para conseguir conter uma doença. Bom, eu estou quase finalizando, né? E por que as pandemias são prováveis, né? Principalmente agora. Uma coisa que, como biólogo, né, tem que falar é isso daqui, né? Porque a gente hoje tem muita invasão de ecossistema e destruição da biodiversidade. Então, se a gente for ver, né, coronavírus, ele veio com certeza de animal, né? E todos os vírus que deram, né, origem à pandemia, foi por conta que o homem chegou muito próximo dos animais, né? Próximo como? Devastando, né? Na maioria das vezes, devastando ali o território desse animal, então você começa a entrar em contato. Na caça, como eu falei, do ebola, né? Então você tem ali a caça, mesmo o coronavírus talvez tenha sido algo parecido também. Então, esse contato de animal e humano invadindo o território animal, é que faz o vírus desses animais pular ali para o ser humano, e assim a gente não tem defesa contra esses vírus. Bom, e quando é que um patógeno, né? Algumas características microbianas que são os fatores de riscos mais importantes. Então, algumas características que os micro-organismos têm, né? Que é propagação por transmissão respiratória, então isso é um grande problema para causar pandemia, capacidade de se espalhar antes do início dos sintomas. Então, imagina só, esse que foi o problema do coronavírus. As pessoas começaram a infectar outras pessoas sem elas mesmas ter sintomas, né? Então, isso foi um grande problema na transmissão. Nenhuma imunidade pré-existente, que era uma coisa que nós também não tínhamos, a gente nunca tinha entrado em contato com o SARS-CoV-2, por isso causou esse grande problema, tá? Eu vou até passar essas partes aqui que eu ia falar para vocês, a gente não vai fazer muita... Eu já falei bastante, tá? Então eu vou passar alguns slides. Desculpem, né, pelo tempo. Deixa eu ver aqui. Bom, aí já vou para o final, né? Então, qual será a próxima pandemia e quando, né? São as grandes perguntas que muita gente faz. Não, existiu mês passado, foi publicado um trabalho que alguns cientistas calcularam a probabilidade de surgir outra pandemia no futuro. Então, foram pesquisadores da Itália e dos Estados Unidos que eles fizeram esse cálculo, né? Então, eles analisaram os surtos de doenças que ocorreram desde o século XVII. E eles concluíram que as chances de ter sempre uma pandemia, né, por ano é de 2%. Né? Então, eles fizeram lá todo um modelo estatístico com registro de diversas doenças ao longo dos últimos anos, e eles apontam, né, que provavelmente nos próximos 59 anos, tá, a gente vai ter, sim, com certeza, uma outra pandemia. Pode ser que ocorra antes? Pode ser. Pode ser que ocorra depois? Não sei, mas até os próximos 50 anos a gente vai ter, sim, algum outro tipo de pandemia que a gente não sabe qual vai ser, né? Mas a gente tem que se preparar. Então, sempre que eu falo, né, investimento em ciência, investimento na saúde pública, isso em todos os países a gente tem que ter para poder se preparar de qualquer pandemia que possa vir a surgir, né? E, como eu falei, o final aqui a gente dá esperança, né? Tudo vai melhorar. Vocês viram, com a vacinação, a gente está vendo os casos do Brasil estão diminuindo muito. Muita gente era contra a vacinação, falou que não ia resolver, mas não, ela resolve sim, né? E daqui a pouco a gente vai conseguir aí sair, se divertir bastante, então, ano que vem, né? Sem usar máscara, provavelmente, né? E então é esperança aí para todos nós, e não fiquem nervosos, né? O importante é o quê? Se preparar para novas pandemias. Até vou deixar fazer uma propaganda aqui de um livro que eu e minha esposa, né, publicamos,
que a gente fala bastante sobre os micro-organismos, parasitologia, imunologia. É um livro pequeno até, mas ele é muito legal para vocês estudarem, até para vestibular. Ele faz esse papel também. Quem quiser, tá lá o link, depois eu posso passar para as professoras aqui do curso, repassar para vocês. E antes eu tinha me apresentado, eu também faço parte de um blog de ciência, né? Então, é um blog, um canal de divulgação científica, que a gente chama, né, Descascando a Ciência. Quem quiser lá seguir as nossas postagens, também tem bastante coisa, só que aí é microbiologia de plantas, tá? Que é o que a gente mais trabalha, não de humanos. E aqui o canal Descascando a Ciência no Instagram, quem quiser seguir, compartilhar as nossas postagens, está lá, tá? Muito obrigado, desculpe pelo tempo, né? Que eu sempre falo demais. Desculpa mesmo, viu? Mas acho que era isso, Viviane. Desculpa mesmo. Tá? Falei bastante. Imagina, professor, por mim, eu ficaria o dia todo escutando o senhor. Eu Às vezes eu adorei, dou eu achei. sono, né? Mas é que eu fui falando bastante. Aí tinha outros slides, assim, eram importantes, mas o mais importante era o foco, né? Era isso, falando das principais pandemias e a gente se preparar para o futuro, sim. Não, tudo que você falou foi muito importante. Eu, inclusive, aprendi muito hoje. Até para as minhas aulas depois vai ser bom. Muito bom. Muito obrigada mesmo, tá? Mas eu te interrompi porque nós temos várias perguntas aqui. Eu não quis fazer elas ao longo da apresentação, por conta que eram perguntas de outro assunto, não era exatamente o que você estava falando, aí eu resolvi perguntar depois. Então vamos lá. A primeira é: de onde surgiu a ideia? Não sei se o senhor vai saber responder isso. Se eu não souber também, não tem como. De onde será que surgiu a ideia de que a cloroquina tratava a Covid? De quem surgiu com essa ideia, o senhor sabe? Pergunta do Arthur. Então, na verdade, surgiram pesquisas aqui, não, relatos, né, nos Estados Unidos sobre o uso da cloroquina, né, que eles testavam o cloroquina com pessoa que tinha coronavírus e eles mostravam alguns resultados que melhorava ali sintomas da pessoa. Mas a pesquisa que foi feita foi uma pesquisa muito mal feita, tá? Então, isso quando a gente faz pesquisa, não adianta só publicar num jornal científico, vocês ainda estão começando isso daí, né, os alunos, mas a gente, professor, né, sempre tem que buscar artigo científico que seja bom. Não adianta só pegar algo que foi meio que, sei lá, a pessoa publicou num jornal que não tem muita credibilidade, e assim as pessoas tornam aquilo como verdade. Então, aqui nos Estados Unidos teve uma compra muito grande de cloroquina, só que eles viram que era tudo, não funcionava, né? Não funciona. E aí outros países, como o Brasil, embarcaram nessa de querer comprar cloroquina e redistribuir para sua população, tá? Mas não tem efeito, tá? É provado isso, não tem efeito algum. Então, é o que máximo que eu posso falar. Que nem tudo que é ciência é confiável, né, professor? Existem diferentes tipos de ciência. Você tem que filtrar. Né? Da mesma forma que existem médicos, né? A gente teve vários casos no Brasil de médicos receitando cloroquina, ivermectina. Pô, são médicos formados por muitos e muitos anos, né? Estudaram pra caramba. Que a gente sabe que não tem comprovação científica de tratamento preventivo de coronavírus. Então, como é que o médico faz isso? Da mesma forma, às vezes, um cientista também pode vir a fazer. Tá? Certo. A pergunta da Ludmila é: a tuberculose também foi uma pandemia ou foi uma epidemia? Não, é epidemia, não chegou a ser pandemia, não. Tá. Deixa eu ver outra próxima. Tá. Da Júlia. É verdade que a peste bubônica tem potencial para voltar a ser um problema, já que não há vacina nem nada contra ela? Não, existe. Olha, ela é um pouco mais difícil de voltar assim, forte, porque ela é uma bactéria, né? Então, a bactéria hoje é um pouco mais fácil a gente controlar, porque a gente tem remédio, né, que matam essas bactérias, então antibiótico a gente pode tratar. Existe vacina também, tá? O que as pessoas têm medo de voltar é varíola,
né? Varíola as pessoas têm receio, por quê? Porque hoje a gente fala que está erradicado esse vírus. Só que assim, erradicado, então também não tem mais vacina contra a varíola hoje circulando. Então teria que o quê? Entrar, se surgisse varíola hoje. Nós não estamos imunizados contra a varíola, nós, na nossa geração. Então nós pegaríamos varíola facilmente. Então, E talvez pudesse ser até uma variante nova, algo poderia ser uma variante nova, mas a sorte, assim, é que a gente tem a varíola do passado, né? Então você poderia estudar, já poderia pegar talvez essa vacina, modificar a vacina que a gente já tem guardado, né? Em alguns locais, claro, né? Mas não é mais aplicada no povo. Mas é algo que a gente já trabalhou, né? Com o vírus da varíola, então só teria que refazer essa vacina de um outro método, né? Que seja bastante eficaz. Mas seria num tempo mais rápido que o coronavírus, com certeza. Mas a peste bubônica, não. Ela, se surgisse de novo, aliás, ainda tem casos, né? Em alguns países, na África até, mas casos isolados. Mas você tem como controlar, sim. Tá. Outra pergunta da Ayla. Falando em peste bubônica, tem uma pergunta também. Naquela época tinha poucos gatos, que são predadores dos ratos. Isso contribuiu para o aumento da peste? Como é que é dos gatos? Eu não entendi, desculpa. Ela falou o seguinte, ó, que gato é predador do rato. Sim. E naquela época tinha menos gato do que hoje. Se isso pode ter contribuído. Olha, sabia que eu não sei se tinha menos gato? Eu não sei, de verdade eu não lembro disso, né? Lógico que a gente estudando cadeia alimentar, né? Dá certo, né? Mas... eu acho que hoje tem mais gato do que antes. Realmente. Acho que sim. Então, acho que realmente eu não tenho esse dado aqui comigo, né? Como é que era a presença de gatos na Idade Média. Mas o problema, porque assim, ó, gato, se a gente pensar, gato gosta de limpeza, né? Não gosta de sujeira, certo? Que eu saiba, eu não tenho gatos, mas só de saber. Eu tenho 2. Então eles não gostam de ambiente sujo. O rato já é o contrário, contrário, ele adora ambiente sujo. Então na Europa, o que se tinha era isso, ambiente muito sujo. Tanto é que o pessoal fala que hoje, se nós de hoje, fôssemos visitar a Europa da Idade Média, a gente não ia aguentar ficar ali para sentir esse cheiro, não ia aguentar, ia ter que mudar para outro lugar, por conta do cheiro fétido. Então os ratos se multiplicavam muito rapidamente, né? Talvez não dava para os gatos que tinham ali caçar esses ratos, né? Dar conta desse monte de rato. E os gatos também, se eles gostam de limpeza, eles não iam para os ratos no local sujo, né? Sim. Então, bem complicado, né? Mas, assim, vários fatores influenciaram a peste negra, né? Então, os ratos, nessa época também teve muita fome na Europa por conta teve uma mini era glacial ali na Europa, que teve muito frio e quebrou a produção da agricultura. E isso causou fome, né, na Europa, fome, e quando a pessoa tem fome, tem o quê? Sistema imune prejudicado. E isso facilitou a propagação ainda mais da peste negra, porque as pessoas tinham fome. Que vai ser o problema das pandemias futuras, né? Cada vez mais fome e cada vez mais pandemia. Sim, pode vir a ser. Porque a Júlia, pode complementar. Não, por conta disso, né? Por conta de os países, né, com baixa economia, né? Grandes diferenças sociais é o quê? O povo de baixa renda sofrer com aquilo, né? Eu vejo um cenário apocalíptico. Eu não tenho. Não podemos falar isso. Porque assim, a gente vê essa questão do meio ambiente também, né? Da questão do aquecimento global. Exatamente. Junto com a fome, junto com pandemias, né? Enfim. Exatamente. São coisas assim que a gente. Claro que a gente tem que ser otimista, professor, mas Temos que ser. Se a gente não mudar, né, algumas coisas assim, meio que de ontem para hoje, eu acho que não sei não se a gente vai poder ser tão otimista, né?
Mas vamos tentar pensar que vai melhorar. Não, vamos né? tentar. Eu acho assim, o que a gente tem que entender, principalmente vocês aí, né? Eu não sei, na minha época falavam que eu que era a futura geração, né? Agora acho que eu já não sou mais, e aí são eles. Não, a gente já Mas todos está. nós somos a Talvez a geração, gente né? nem pegue a próxima pandemia, professor. Pensando que é daqui É, 59 anos, então eu estava é, até pensando é, sobre isso. Acho que eu não vou viver, não, mas os meus estudantes vão. Mas o mais importante é o quê? A gente entender os problemas, nós, né? Todos nós, vocês futuros graduados, né? E nós já graduados, é entender as questões e alertar, né? Por exemplo, nós professores é alertar as pessoas para o que pode vir e mostrar isso para as autoridades. Assim, olha, pode ser que aconteça. E as autoridades ouvirem, né? Principalmente as pessoas relacionadas à ciência, ouçam o que pode acontecer. Aí eles ouvindo vão acabar investindo mais na saúde. Só que não é bem assim que acontece, infelizmente. Vamos pensar em dias melhores. Vamos, sempre A tem que ter. Júlia pergunta o seguinte: em relação às cepas do Covid-19, nas outras pandemias também houveram essas variantes? Sim, existiram outras variantes, mas aqui, nessa vez, teve mais. Né? Por quê? Porque a gente tem um movimento muito grande de pessoas pelo mundo todo, né? Logo no início, né? Então, antes que estavam todos os países abertos, né? Você teve uma circulação muito grande. E mesmo nós sendo da mesma espécie, nós temos certas diferenças no genoma. Isso falando de população no Brasil, população nos Estados Unidos, população europeia, asiática, tem certas diferenças. E isso faz com que o vírus se modifique em certos territórios do mundo. Então, foi mais fácil ter as novas variantes agora por conta dessas viagens e diferentes ocorrências de coronavírus em diferentes populações. Então, isso vai criando mutações. Né? Então, Na verdade, o que eu estava lendo, né, que eu já li, é que vários pesquisadores já estavam esperando por uma nova variante da gripe, né? E já estavam se preparando para isso, para essa nova variante também, né? Que por isso surge, de vez em quando surge uma nova, né? por isso que a gente tem que tomar vacina da gripe todo ano. Porque o vírus da gripe ele é um vírus muito fácil de ser transmitido, muito, né? Então, em diferentes povos também. Então, sempre, todo ano, você tem que tomar a gripe para você o quê? Para você tá reforçado, né? Suas defesas estão reforçadas contra qualquer nova variante de gripe que possa surgir no mundo. Sim. A Ayla pergunta: alguns cientistas dizem que com o derretimento das calotas polares pode aparecer um vírus pré-histórico que esteja lá. É verdade mesmo? Olha, a gente só vai saber se é verdade se acontecer. Se derreter. Tá? Se acontecer, tá? Se eu te falar em conhecimento de microbiologia e trabalhar tanto tempo em laboratório, é possível? Seria, tá? Seria porque se você tem um corpo congelado, o vírus está lá congelado também, né? Ele está ali preservado. Agora, como ele chegaria, sei lá, derreteu e tem uma pessoa do lado daquele corpo que acabou de derreter, acho que só naquele momento ela consegue adquirir o vírus, porque se o vírus ficar boiando na água, né, junto com o corpo, talvez o corpo vá se degradar e o vírus vai junto nessa, porque as células já não estariam em pleno funcionamento. O vírus se perderia com o tempo. Né? Então são coisas assim, não sei, eu acho muito É mais difícil provável vir lá da natureza mesmo, da floresta, né, das matas. Muito mais. Eu acho que é mais a gente pensar isso, né, do homem invadindo o território dos bichos, do que a gente buscar, né, calota não, geleira, né, tudo. Acho difícil, muito difícil, pessoal, chegar em nós, tá? Pode ser que daqui a 100 anos, fala, nossa, aquele professor, ela tá lá gravada, falou que é difícil, aconteceu, né? Pode ser, né? Mas acho que é muito mais fácil isso que a gente comentou, assim, o homem invadindo o espaço dos animais, que é o que a gente vê, com, né, queimadas, enfim, vocês sabem, com certeza nas aulas de biologia a professora fala sobre isso, né? Então é bastante complicado, né?
E acho que é daí que vem as novas, com certeza, as novas pandemias, é daí que vem. Sim. Inclusive, ela está maquinando sobre isso, professor, porque o TCC dela é sobre o impacto das ações antrópicas no meio ambiente. É o Aí, ó. TCC dela. Inclusive, curtam, tá, gente, o vídeo dela lá na feira. É E aí perfeito. ela está bem por dentro dessa questão do derretimento aí das calotas. A Thaís pergunta o seguinte: existe comercialização de animais exóticos entre o Brasil e a China? Olha, legalizado que eu saiba, não. Legalizado, não. Agora, ilegal a gente sabe que tem bastante, né? Infelizmente. Sim. E aí pode ser que algum vírus, né, acabe sendo transportado também. Pode acontecer, pode acontecer. É que nem eu falo, eu estudo doenças em plantas, né? Como eu falei para vocês. E a gente sabe que existe diversas leis que impedem a entrada de sementes, por exemplo, de outros países no Brasil, que pode vir a acarretar uma doença que pode, por exemplo, acabar com a soja, né? Pode acontecer isso. Sim, Mas porque a eles gente querem sabe. vender mais agrotóxicos, né? N coisas, né? Além disso, né? Então, por meios legais não chega, mas por meios ilegais talvez chegue. Inclusive, foi no ano passado, né, que teve umas encomendas cheias de sementes que vieram, se eu não me engano, era da China que veio, né? Aquelas É, pacotinhos lá. eles mandaram para vários países, né? E chegou no Brasil também. Eu não lembro quais sementes que eram, mas chegou sim, então são problemas às vezes muito graves, né? Principalmente para o Brasil, que é um país tropical, e por ser um país tropical, as doenças de plantas elas se espalham muito rapidamente, tá? O Brasil é um berço de doenças de plantas por conta do clima, né? Que é muito quente e úmido também, em boa parte do ano. Apesar que o úmido está deixando de ficar, né, agora. Sim. Mas ainda é úmido. Então, para fungos, isso é ótimo, né? Para Sim. fungos atingirem as plantas. Então, a gente tem que tomar E bastante. cada vez está ficando melhor para os insetos também, né? Que é a minha área de Com estudo. certeza. Não, a Os minha área insetos estão também. adorando. A minha área também é de inseto vetor de doença de planta, Ah, né? Eu tá. sou especialista nessa parte, né? E realmente, é o que você falou, os insetos estão proliferando, aliás, né? Se você pensar na dengue, tá? O aumento de casos da dengue está relacionado também com esse aumento de temperatura no Brasil, né? Não é só Sim, descuido das pessoas, mas também o calor excessivo, sim. né, que a gente tem, e os insetos adoram, né? Calor Adoro. excessivo, multiplicação absurdamente. Eles adoram se reproduzir no calor. Sim. As perguntas dos estudantes finalizaram, mas eu gostaria de aproveitar a sua presença para fazer uma ultimazinha pergunta. Qualquer coisa Sobre. podem me mandar depois por e-mail, fiquem à vontade. Eu acho que eu passei rápido no meu e-mail, depois, professora, se quiser mandar meu e-mail para eles, pode ficar à vontade. Tá. Com relação a qual micro-organismo, assim, dentre todos, né, considerando fungos, vírus, bactérias, protozoários, aquele que você acha que pode ser o problema de uma grande pandemia futura? São os vírus novamente? Com certeza. Com certeza são os vírus, né? Porque eles são o modo, né? Alguns vírus, né? São o modo mais fácil de transmissão, que é pelo ar, né? Que são as nossas gotículas, né? Então, gripe, né? Vírus da gripe tá aí. Né? Você tá conversando com a pessoa, pronto, passou. A bactéria é um pouco mais difícil, porque você precisa, a maioria das vezes, contato. Você precisa ter contato ali com algum machucado que tem ali bactéria, levar a boca às vezes. Protozoário, muitas vezes você precisa de um vetor, né? Um inseto vetor, principalmente, para inocular é a palavra difícil, né? Para colocar dentro de nós, né? Ali o protozoário, então acho que é mais complicado. Agora, vírus, ele se multiplica muito rápido no corpo das pessoas. Ele também, por conta dessa multiplicação rápida, a gente tem mutações no vírus, que aí vão gerar as variantes, né? Então, já que ele se multiplica rápido, eles podem criar novas versões mais fortes, e a gente não tem um sistema imune preparado, às vezes, para esse vírus. Tá? Então, porque ele se multiplica muito rápido, a nossa resposta demora, e se ela demora muito, a gente acaba morrendo.
A bactéria, ela se multiplica mais vagarosamente. Aí o nosso sistema pode dar conta dela. Ótimo. Que bom que agora a gente tem as vacinas, né? E os cientistas brilhantes que estão desenvolvendo essas tecnologias tão rapidamente, né? Sim. Todo dia eu agradeço. Obrigada, Deus, pelos cientistas. E muito obrigada, professor, pela sua participação. Eu que tá? agradeço, foi Foi muito muito legal. rico, foi muito legal. Agradeço muito mesmo, aprendemos muito. Só agradecimentos mesmo, tá? E do que precisar da gente também, estamos à disposição. Eu que agradeço. Se vocês quiserem mandar pergunta, tudo, estou sempre aí disposto a responder. Vocês viram na aula, né? Eu gosto das minhas aulas quando a gente tem, às vezes, quando eu tinha aula presencial, né? Eu fazia perguntas e os alunos me respondiam e aí eu desenvolvia a aula, né? Aqui a gente faz um novo sistema, né? Sim. Mas sempre podem me mandar pergunta. Se quiser visitar a página lá que a professora colocou, Descascando a Ciência, no Facebook. A gente tem a página no Facebook também, tem o blog, que eu mostrei para vocês, que lá a gente fala Nessa página você fala sobre o seu livro? Eu só falo da venda, o livro... Poderia postar para a gente, então, nessa página, o seu livro? Porque daí os estudantes que tiverem interesse... Deixa eu colocar. Eu posso colocar aqui o link. O que vocês acham? Coloca, por favor, então. Acho que fica mais fácil para todo mundo. E ele é um livro, assim, que vai abordar toda... Quando a gente fez o livro, né? O coronavírus tinha acabado de surgir no mundo. Então, 1000 perdões por não ter muita coisa sobre coronavírus, mas sobre as outras doenças tem bastante. Veio a calhar, né? Veio a calhar. Aqui, ó. Quem quiser lá, fique à vontade, tá? Eu já vou até copiar aqui para eu adquirir. Tá? Ele não é um livro grande, tá? Ele é um livro mais ou menos desse tamanho, então dá para você levar na sua bolsa, na sua mochila, não é pesado. Mas ele tem bastante coisa atual, tá? Ele é um ótimo livro para estudante, né? Que quem gosta da área de saúde, ou quem está se preparando para vestibular, tem bastante informação lá, bastante figura também. Fiquem à vontade. E depois, quem quiser também visitar, então, a página do Descascando a Ciência, vejam lá, a gente fala mais sobre as doenças de plantas, que é um tema super legal também, que eu mesmo na graduação não sabia direito que as plantas ficavam doentes, né, com micro-organismos. E aí depois fui estudar isso daí e estudo até hoje, as plantas doentes e os insetos que transmitem essas doenças para as plantas. Mas é isso daí, muito obrigado, Viviane, novamente pelo convite, foi super legal estar aqui conversando com vocês, vocês já vão entrar na hora do almoço, né? E eu vou tomar meu café da manhã de novo aqui. Vai iniciar o trabalho agora, Vou iniciar o trabalho. Mas estou sempre, sempre disposto aí a ajudar vocês do que vocês precisarem, tá bom? Muito obrigada e feliz parto aí para sua esposa. Bem-vindo aí ao novo bebê, à nova família, tá? E tudo de bom. Muito obrigado, Obrigadão. Viviane, e obrigado, alunos, também, viu? Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, um abraço. Abraço.